Você conhece o licenciamento ambiental? Quais são as etapas, para que serve e quais empreendimentos devem passar obrigatoriamente por ele? No Giro Ambiental de hoje, vamos falar sobre esse importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Licenciamento ambiental é para prevenir impactos ambientais. Toda ação humana, toda obra tem impactos e a gente precisa diminuir esses impactos no planejamento da obra e também devolver ao meio ambiente uma compensação em função dos impactos que são inevitáveis. E Campinas tem um diferencial nos licenciamentos. O licenciamento ambiental de Campinas é um dos melhores do país, completamente informatizado através de um sistema que se chama LAO, Licenciamento Ambiental Online, e por isso que acelerou o processo de licenciamento, mas com controle social garantido, porque os próprios conselheiros do Conselho de Meio Ambiente têm senha de acesso ao sistema e pode acompanhar todos os processos. Então, licenciamento ágil, transparente, isso causa grandes vantagens para a cidade de Campinas no seu desenvolvimento econômico e social. Campinas é pioneira nesse método, né? E a nossa observação é que a gente tem conseguido acelerar os investimentos da cidade. Então a gente consegue um investimento imobiliário que demorava 275 dias, hoje é feito em 30, 60 dias, o licenciamento. E grandes empreendimentos, como aqui do projeto Sirius, né? Acelerador de partículas, um dos equipamentos científicos mais importantes do mundo, né? E também o aeroporto de Viracopos, que mobilizou toda a sociedade, gerando empregos, renda, muitos investimentos indiretos, e com isso o desenvolvimento anda lado a lado com o meio ambiente. Além da celeridade, a transparência do processo também é garantida. Olha, o Ministério Público acompanha todos os casos. Então você imagina 10 mil licenciamentos realizados nesse período de 10 anos. Então são 1.000 documentos ambientais emitidos por ano. E cada conselheiro do CONDEMA, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, pode acompanhar cada caso. Ministério Público, se quiser informação, se tiver alguma dúvida, todos os pareceres técnicos ambientais que precedem a liberação da licença estão apresentados e podem ser acessados pelo sistema eletrônico. Nós temos uma das equipes em Campinas mais capacitadas do país. Somos coordenados pela nossa diretora, Andréa, que tem formação forte na área jurídica, e temos profissionais que a gente fala de uma equipe multi-interdisciplinar. Então nós temos biólogos, ecólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis, geólogos, entre outros, agrônomos, entre outros profissionais. O licenciamento ambiental tem algumas etapas. O licenciamento ele é trifásico, que a gente chama. Tem uma etapa que é o estudo da viabilidade daquele projeto naquele local. Se chama licença prévia. Depois você tem a licença de instalação, que é para iniciar a obra. E depois que você fez a obra e todos os condicionantes da obra, você obtém uma licença para operar o empreendimento. Então, a licença prévia de instalação e de operação. Todo licenciamento acaba também promovendo o compartilhamento dos saberes. Na verdade, o trabalho de educação ambiental ele é sempre exigido nos processos de grandes empreendimentos. Então, faz parte do conjunto a realização de visitas, a realização de conscientização de alunos, de professores, receber turmas para conhecer a tecnologia empregada e para entender a importância do licenciamento ambiental. Então, os grandes parceiros fazem isso como parte integrante do projeto. E nas médias obras e as obras públicas também a gente tem incentivado muitas ações de educação ambiental e também de controle da produção de resíduos numa obra, prevenção, conscientização sobre a fauna, até um estudo de fauna naquela região em que a obra é realizada, são documentos frequentes aí no nosso licenciamento. Com certeza, o licenciamento ambiental ela é fonte de informações para o planejamento da cidade. Então, à medida que a gente vai licenciando, a gente joga toda a informação que é gerada pelo licenciamento numa plataforma chamada geoambiental, que a população consegue, por exemplo, acessar qual a fauna de uma determinada região em que foi feito o empreendimento. Então, com todas as informações ambientais que são no processo de licenciamento estão disponíveis à população através de um sistema de informação geográfica. Mas nem toda obra precisa de licenciamento ambiental.
É 2.500 metros quadrados. Qualquer construção menor do que 2.500 metros quadrados não vai necessitar de licenciar a obra, a construção. Maior que 2.500 quadrados de construção, todos precisam licenciar. O Brasil tem 5.570 municípios. Os pequenos municípios, 33% fazem algum tipo de licenciamento ambiental. Os grandes municípios chegam a 90%. Campinas está entre os grandes municípios, que são as capitais e as grandes cidades do interior do país, que são poucas, né? Todas as capitais, mais Campinas, Guarulhos, enfim, o licenciamento ambiental nas grandes cidades hoje é a regra. E nada como ter como exemplo de projeto de licenciamento ambiental um dos maiores polos tecnológicos do Brasil e do mundo. Vamos falar do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, ou acelerador de partículas. Luz Síncrotron é um equipamento sofisticado, é um acelerador de partícula, aliás, um dos 3 do mundo, o primeiro no Brasil, o primeiro na América Latina, e ele tem uma edificação singular, né? Ele é de forma redonda, são 68 mil metros quadrados, e o licenciamento ambiental teve uma complexidade, e aliás, gente, o licenciamento ambiental foi local, foi feito pelo município, mas teve uma complexidade que nós, do corpo técnico da prefeitura, tivemos que nos adaptar. Como que foi isso? Para a gente ter um acelerador de partícula com uma estabilidade singular, uma estabilidade do solo, antes nós precisamos licenciar a movimentação de terra. Então, os setores da engenharia civil, da geologia, tiveram todo o cuidado de movimentar a terra antes da construção da edificação, para que ela tivesse a sedimentação, para que ela tivesse a estabilidade excelente para se projetar a edificação. Porque se não desse certo essa movimentação, tinha que se prospectar um outro lugar, uma outra alternativa locacional. Então, primeiro a gente tomou todo o cuidado com a movimentação de terra, com as compensações ambientais também advinda disso, porque tem permeabilidade do solo, e quando tem permeabilidade do solo a gente tem que trazer o verde para compensar essa permeabilidade do solo com plantios. Afinal de contas, aqui nós estamos, gente, num bioma que é cerrado. Campinas tem 2 tipos de bioma, Mata Atlântica e Cerrado. E aqui onde está o CNPEM e o acelerador de partículas do Síncrotron tem um bioma singular de cerrado. Então, portanto, um olhar cuidadoso na preservação dessa área é do poder público, assim também como foi do CNPEM. E hoje vocês vão ver nas imagens a riqueza aqui da biodiversidade, que além da tecnologia, traz aí tantos benefícios para a nossa cidade de Campinas, e não só para a nossa cidade, para o nosso país. A licença, nesse caso, foi diferenciada pela complexidade do projeto. Como ela foi diferenciada, o processo ele foi estendido no tempo. Normalmente, a movimentação de terra ela é licenciada com a edificação. Quando a gente licencia uma edificação, ela tem a primeira licença, que é a prévia, da viabilidade, da instalação que permite você começar a construir, e da operação, que significa que está tudo ok, a edificação está de acordo com os parâmetros ambientais. Como nós iniciamos pela movimentação de terra, então primeiro teve a movimentação de terra e depois passou-se para os faseamentos da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação, conforme o laboratório ia tratando de várias questões, gente, das questões técnicas, mas também das questões econômicas. Por quê? Porque um financiamento de um projeto científico como esse é muito grande, ele é significativo. Então, também os reembolsos dos governos, né, dos financiamentos públicos, para que esse acelerador se desse, também tinha que dar conforme os atestes das obras e, principalmente, o sucesso de cada etapa da obra. Então, vejam, gente, que é ciência, meio ambiente, investimento e, mais do que isso, desenvolvimento sustentável, porque essa é a premissa do licenciamento ambiental. Então, por isso que a gente aqui coloca o licenciamento ambiental do Luz Síncrotron, do Laboratório Luz Síncrotron, como muito importante, porque houve essa conjunção de esforços
da Prefeitura de Campinas, da área ambiental da Prefeitura de Campinas, mas também de outros atores, como os cientistas, como a equipe técnica, como os agentes financiadores e todo mundo, e todo o planeta esperando que um laboratório dessa qualidade se materializasse e ofertasse estudos científicos para o mundo todo, para que a gente tenha tecnologia, para que a gente tenha ciência e, de novo, gente, a palavra que a gente tem que estar sempre em mente, com sustentabilidade. A Andréia também explicou para a gente como acontece depois que o empreendimento adquiriu a licença de operação. Esse é um ponto importante porque depois a gente monitora eventualmente as compensações da área verde. Se plantou, se não plantou, se vingou a vegetação, se ela está ok. A parte do verde tem esse cuidado por conta da gente manter aí o mínimo de biodiversidade na cidade. De qualquer maneira, pessoal, em relação à obra propriamente dita, quando a gente emite a licença de operação, significa que essa edificação, que esse prédio, toda a parte materializada, ela está ok. Ela seguiu todos os ritos de solo, de resíduos, todos os parâmetros, ele está ok. A atividade científica propriamente dita, ela não passa por licenciamento ambiental, nem pelo município, nem pelo estado, nem pela União. Esse licenciamento, ele não é necessário. O único ponto que nós precisamos nos reportar ao estado e aí à CETESB foi em relação à estação de tratamento de esgoto, porque eles precisaram fazer uma estação de tratamento para eles, específica, porque é um quantitativo enorme de gente, acaba gerando bastante fluidos, então a estação ela foi licenciada paralelamente pelo governo do estado, mas a atividade científica, as pesquisas propriamente dita, não demandam licenciamento ambiental em nenhum nível federativo. A responsabilidade socioambiental está no DNA do Lucíncroton. Onde se planta, a natureza retorna. Então, com essa ressignificação do cerrado, que antes do laboratório, antes da ocupação aqui, já tinha vários fragmentos que estavam degradados, e o laboratório, assim como o CNPEM, todo complexo, tem esse viés de responsabilidade socioambiental, ou seja, o plantio, mesmo que não demande uma compensação ambiental, ou seja, um plantio voluntário, significa trazer para o campus também o olhar dos animais, quer dizer, animais oriundos do cerrado, que frequentam os passarinhos, os pequenos mamíferos, enfim, que circundeiam aqui e se utilizam também, que veja, uma casa da ciência, mas também que tem essa preocupação de ter conexão através das árvores, através da vegetação, conexão com o entorno e trazer sustentabilidade pautada na questão ecológica, né? Então, com o plantio vem toda a diversidade dos animais, né? Dos animais que estão frequentando essa área e que usufruem do verde, que também vocês vão ver aqui com seus próprios olhos, nessa área enorme, mas também nessa área belíssima, que traz sim uma parte do cerrado da cidade de Campinas aí revegetada e preservada para o nosso usufruto e bem-estar.